Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Bom, estamos nesse visual paradisíaco, né? Aqui quem fala é o professor Tiago Oliveira e vamos para mais uma aula aqui do nosso curso de Estatística para Concursos. Meus amigos, é o seguinte, até o presente momento nós aprendemos o quê? Nós aprendemos medidas de posição, depois nós aprendemos medidas de dispersão, depois foi uma aula rápida assim, mas nós aprendemos assimetria e agora, pessoal, nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender kurtose. Bom, é o seguinte, kurtose, eu coloquei uma definição aqui, ó, é o seguinte, são as medidas de kurtose que visam avaliar o quanto uma curva de frequência é achatada ou afilada. Bom, pessoal, o que é achatada? Ele dá esse grau de achatamento, o qual achatado é, isso aqui representa o quê? Representa a kurtose. Bom, pessoal, só lembrando que ao contrário da assimetria, eu vou colocar aqui, mas eu vou apagar, que a simetria que ela tem uma cauda que é jogada para a direita ou para a esquerda, pessoal, mais uma vez, desculpa repetir, mas a curtose ela só vai trabalhar com que o qual afilado tá ou qual achatado está essas curvas aqui da distribuição de frequência. Bom, antes de passarmos para a fórmula, vamos só bater um papinho aqui referente aos três níveis de achatamento, tá? Nós temos o seguinte, pessoal, nós temos a curva mesocúrtica. A mesocúrtica é praticamente aquela curva padrão a qual nós estamos acostumados a trabalhar, tá? Então, nós temos a ideia de mesocúrtica. Nós temos também a curva leptocúrtica. Leptocúrtica é o seguinte, os valores eles estão mais concentrados aqui na moda. Ou seja, é como se essa curva aqui ela tivesse um pouco mais afilada. Em outras palavras, é essa curva aqui, ó. Tá? Então ela está bem mais afiladinha. E também temos o que? Nós temos a platicúrtica. A platicúrtica, a curva ela está bem achatada. Tem esse formato aqui, ou ela também pode ser bem achatadinha assim, tá? Bom, pessoal, como que nós vamos fazer para decorar e saber qual que é qual? É o seguinte, meus amigos. Vamos pegar pela meso. Meso, ela dá a ideia do quê? Ela dá a ideia de padrão. Meso, pessoal, ele dá a ideia do quê? Dá a ideia de meio. Então, sempre quando você pegar uma curva que estiver entre uma e outra, tá? Que estiver no meio, vocês vão lembrar do quê? Vocês vão lembrar da curva padrão, a qual possui esse formato. E depois, pessoal, vocês vão partir para o quê? Para essa outra curva aqui, ó, platicúrtica. É incrível, é bobagem. Não, não é bobagem. Parece bobagem isso que eu vou falar, mas pelo menos não sei para vocês. Mas para mim, isso aqui nunca me deixou na mão, tá? Platicúrtica, pessoal. Esse plat aqui, ela me lembra o quê? Me lembra prato. E prato, pessoal, se a gente virar um prato de ponta cabeça, colocar ele sobre a mesa, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui. Então nós temos meso, que dá a ideia de meio. Nós temos platicúrtico, que lembra um prato achatado, e o que sobrou é leptocúrtica. Então, o que sobrar vai ser essa leptocúrtica aqui. Pessoal, não sei para vocês, mas pelo menos para mim esse conceito nunca me deixou na mão, tá? Então é o seguinte, ó, meso, da ideia de meio, ó. Se a gente for observar a altura, ó, traz a ideia de meio. Tudo bem que minha linha não está muito certinho. Depois nós vamos ter o praticúrtica, que lembra um prato, e o que sobrar vai ser o quê? Vai ser a leptocúrtica, que é essa curva aqui mais afiladinha, tá bom? Isso aqui é um bizu que talvez acredito que vai ajudar um pouco vocês aí na memorização dos tipos de achatamento aqui da kurtose. Bom, agora sim, pessoal, partindo para a fórmula da kurtose, nós temos aqui, ó, nós temos nós vamos ter o desvio interquartílico, né, que nós vamos ter Q3 menos Q1, dividido por 2, que multiplica o percentil 90 menos o percentil 10. Só lembrando que o percentil 90 também pode ser o que, pessoal? Pode ser o decil 9 e o percentil 10 pode ser o que? Pode ser o decil número 1 também, tá? Então, às vezes, a banca vai tentar, para confundir um candidato, ao invés de chamar de percentil 90, ele vai chamar de decil 9. Mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Daí é o seguinte, vocês vão fazer o cálculo, tá? E daí, com base no cálculo que você vai fazer, vocês vão encontrar um índice. Bom, pessoal, daí é o seguinte, para esse índice, nós vamos ter três situações possíveis, tá? Quais são as situações, pessoal? Nós vamos ter o índice padrão, vou colocar aqui, o índice padrão corresponde a quanto? Corresponde a 0,263. O que é o índice padrão? Seria o mais correto, que dá a ideia do quê? De mesocúrtico, tá? Ela traz a ideia dessa primeira situação. Ela dá a ideia de mesocúrtico. Então a gente pode chamar isso aqui de coeficiente padrão ou índice padrão.
Aí vai depender da banca, tá? Bom, pessoal, daí é o seguinte, esse aqui seria o índice ideal. Mas acontece o seguinte, se a gente calcular esse valor de 0,263, aí nós estamos diante do quê? Nós estamos diante da curva mesocútico. Ó, se você fizer esse cálculo e der realmente 0,263, então nós estamos diante daquela curva padrão que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Mas pode acontecer, pessoal, desse valor aqui, desse coeficiente ser menor do que 2,3, ó. Cadê? Eu não coloquei aqui, né? Ah, eu coloquei o sinalzinho de igual, tá vendo? Deixa eu só ver se eu consigo marcar. Que é muito importante isso, vocês se atentarem a isso, ao sinal de igual, menor ou então maior. Pessoal, se vocês calcularem e o valor for menor do que 0,263, aí nós vamos estar diante do quê? Nós vamos estar diante de uma curva leptocúrtica. Só lembrando que leptocúrtica é aquela curva mais afilada, tá? Então, pessoal, vocês vão fazer o cálculo. Deu menos que 0,263, é leptocúrtica. E por último, pessoal, se vocês calcularem aqui, o valor for maior do que 0,263, ó, coloquei aqui, ó, de UK ser maior do que 0,263, nós vamos estar diante do que? Daquela curva platicúrtica, tá? Ou aquela distribuição platicúrtica. Platicúrtica por quê, pessoal? Lembra a ideia do quê? Lembra a ideia de prato. Ou seja, é aquela curva mais achatada, tá bom? Então aqui, só colocar um bisuzinho. Aqui lembra prato, meso lembra meio, e o que sobrar é leptocúrtica, tá bom? Pessoal, simples assim. É fórmula, receitinha de bolo. Q3 menos Q1 dividido por 2 vezes P90 menos P10. E só lembrando, pessoal, não custa nada eu falar mais uma vez, tá? É o seguinte, vocês não podem confundir curtose com assimetria. Ó, só reforçando, nós aprendemos o seguinte, na ordem aqui do curso mesmo, tá? Nós aprendemos medidas de posição, que daí tinha média, moda, mediana, média geométrica, média harmônica. Depois nós aprendemos medidas de dispersão, Pessoal, medida de dispersão, desvio padrão, variância, amplitude. Depois aprendemos assimetria, que a simetria ela dá a ideia do quê? Do qual distante, qual afastado está a curva, a cauda em relação ao quê? Em relação aos pontos centrais, média, moda e mediana. E também, por último, agora nós estamos aprendendo o quê? Curtose, tá? Então, pessoal, cada coisa é uma coisa aqui, tá? Não vamos misturar os conceitos. Medida de posição é uma coisa, medida de dispersão é outra coisa, assimetria é uma coisa e curtose é o quarto ponto ao qual nós estamos aprendendo aqui na estatística descritiva, ok? Bom, meus amigos, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos parar com a teoria e vamos verificar como que as bancas costumam cobrar esse tipo de conteúdo nas provas. Então, bora praticar alguns exercícios? Bom, vamos então para a questão número 85. Pessoal, por que questão número 85? É porque é continuação das questões da aula anterior, ok? É o seguinte, uma distribuição de frequência apresenta os seguintes percentis. P10 igual a 41,7, P25 igual a 44,5, P75 igual a 49,8 e P10 igual a 53,1. Nessas condições, e considerando o coeficiente percentílico de curtose, pode-se dizer que a curtose da distribuição pessoal, aqui é porque essa questão aqui ela é adaptada, tá? Então, aqui, na verdade, a distribuição é. Bom, meus amigos, dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 85 é a letra C. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Vamos destrinchar. Coeficiente de distribuição, tá? Ele passou os percentis. Nessas condições, e considerando o coeficiente percentílico de curtose. Pessoal, foi uma questão extremamente direta, tá? Então você nem precisa perder tempo interpretando o que a questão está solicitando. É o seguinte, pessoal, coeficiente percentílico de curtose, nós sabemos qual que é a fórmula. A fórmula é essa aqui,
nós vamos ter quartil 3 menos o quartil 1 dividido por 2 vezes, que multiplica a diferença entre o percentil 90 menos o percentil 10. Bom, pessoal, vocês lembrando isso, é só seguir a receitinha de bolo, tá? Então, o K vai ser igual ao seguinte, quartil 3. Já sei, pessoal. Vocês estão aí reclamando porque a banca não deu o quartil 3. Aí eu vou perguntar para vocês, será que a banca não deu o quartil 3? Ou será que você não consegue lembrar, ou você esqueceu que o quartil 3 ele corresponde a 75% das informações? E aí? Pessoal, quartil 3, 75% das informações. Quartil 1, 25% das informações. E quartil 2 corresponde à metade, 50% das informações. Tanto que várias vezes eu falei que o quartil 2 é a mesma coisa que a mediana. Então, pessoal, é isso. Ó. O quartil 3 nós já temos que é 49,8 menos o quartil número 1, que é 44,5 dividido por 2 vezes, deixa eu só me ajustar aqui, por 2 vezes, que multiplica o percentil 90, que nós sabemos aqui, ó, que é igual a 53,1, menos o que? Menos o percentil 10, que corresponde a 41,7. Bom, então fazendo essa continha aqui, ó, vai ficar o seguinte, 49,8 menos 44,5, 49,8 menos 44,5, 8 menos 5 dá 3, vírgula embaixo de vírgula, 9 menos 5, 9 menos 4 dá 5 e 4 menos 4 dá 0. Então aqui ficou 5,3 dividido por 2 vezes 53,1 menos 41,7. 53,1 menos 41,7. Bom, 1 menos 7, 1 dá para subtrair 7. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar emprestado. Aqui fica 2 e aqui fica 11. 11 menos 7 dá 4. Vírgula embaixo de vírgula. E 2 menos 1 dá 1. E 5 menos 4 dá 1. Então, ficamos com 11,4. 11,4. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 5,3. Pessoal, vou fazer direto, tá? 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 1 dá 2. Quantas casas depois da vírgula? Uma casa. Então, vamos contar da direita para a esquerda, uma casa. Então, ficamos com 5,3 dividido por 22,8. Pessoal, vamos eliminar essa vírgula multiplicando em cima e embaixo por quanto? Por 10. Então, fazendo isso, pessoal, nós vamos ficar então com 53 dividido por 228. Bom, 53 dividido por 228 é o seguinte, pessoal. 53 não dá para ser dividido por 228. Vamos colocar um zero, uma vírgula e acrescentar um zero aqui. Bom, 2 vezes 228 é o seguinte, 2 vezes 8, 16. Coloco 6 e sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. E 2 vezes 2 dá 4. É realmente o valor que mais se aproxima. Bom, nós vamos fazer 530 menos 456. Bom, 0 menos 6 não dá, vou pegar emprestado. Então aqui fica 2, aqui fica 10. 10 menos 6 dá 4. 2 menos 5 não dá. Aqui fica 4, aqui fica 12. 12 menos 5 dá 7. E 4 menos 4 dá 0. Então aqui ficou igual a 74. Bom, 74 não dá para ser dividido por 228. Então vamos colocar mais um zero. Pessoal, aqui só pode ser o 3, tá? Ó, 3 vezes 228, 3 vezes 8 dá 24. Coloca o 4 que sobe 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 3 vezes 2 dá 6. Dá 684. Pessoal, a gente pode continuar, tá? Mas a gente vai parar por aqui, tá? Então nós vamos ficar com 0,23. Então aqui ficamos com 0,23. Pessoal, 0,23, esse aqui é o índice que nós encontramos. Agora nós vamos ter que lembrar daquela propriedade que eu ensinei para vocês, tá? É o seguinte, o K padrão, tá? O K padrão, ele corresponde a quanto, pessoal? Ele corresponde a 0,263 e por aí vai, mas a gente pode parar por aqui. E pessoal, nós sabemos o seguinte,
que quando a gente faz essa conta aqui, nós temos três possíveis resultados, tá? O valor pode ser o quê? O primeiro resultado, ele pode ser menor do que 0,263, ele pode ser igual a 0,263, ou ele pode ser o quê? Ele pode ser maior do que 0,263. Bom, no caso, quando ele for menor, pessoal, nós vamos estar lidando com o quê? Com uma situação leptocútica. Então, nós vamos estar com uma distribuição leptocútica, quando o índice for menor do que 0,263. Quando o índice for igual àquela ideia de meio, nós vamos estar trabalhando com o índice, tá, mesocútica. E por fim, meus amigos, quando esse coeficiente aqui for maior do que 0,263, nós vamos estar com uma situação o quê? Platicútica. Daí eu pergunto para vocês, 0,23, ele é maior, é menor ou é igual a 0,263? Bom, com toda a certeza do mundo, né? É o seguinte, 0,23 ele é menor do que 0,26. Logo, meus amigos, nós estamos diante de uma situação o quê? Nós estamos de uma situação leptocútica. Logo, o gabarito da nossa questão adaptada, número 85, é a letra C. Bom, vamos então para a questão número 86. É o seguinte, a respeito das medidas usadas em estatística descritiva, é correto afirmar que... Bom, meus amigos, dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 86 é a letra A. Pessoal, só lembrando que ele quer o seguinte, ele quer a alternativa correta. Bom, e a alternativa está dizendo o seguinte, para uma determinada amostra finita, a moda pode assumir mais do que um valor. E é exatamente, pessoal, se bem que é o seguinte, a banca ela nem precisava ter dito que a amostra é finita, porque é impossível a gente trabalhar com uma amostra infinita. Uma amostra infinita, daí no caso não seria nem a amostra, seria o quê? Seria a população, tá? Uma amostra finita, porque que é a amostra? Porque a amostra ela tem um limite, então a gente consegue limitar o espaço, limitar a quantidade, tá? Mas isso não invalida a questão, a alternativa. Então, a moda pode assumir mais valores. Por exemplo, aqui nós temos uma amostra de 2, 2, 4, 6, 7, 8 e 8. No caso aqui a gente consegue observar o seguinte, que nós estamos de uma situação que a moda é o 2 e a moda também é o 8. No caso nós estamos diante de uma situação que bimodal. Então, de fato, o gabarito da questão número 86 é a letra A. Bom, vamos então para a última questão aqui da aula de hoje. É o seguinte, entende-se por curtose uma medida de dispersão que caracteriza o achatamento da curva. Calculando o coeficiente dado por, olha que interessante, ele já deu até a fórmula, tá? Que é K igual a Q3 menos Q1 dividido por 2 vezes que multiplica o PO, que multiplica a diferença do P90 menos o P10, onde Q1 é o valor do primeiro quartil, o Q3 do terceiro quartil, o P10 e o P90, os percentis 10 e 90 respectivamente. Suponha que ao analisar três gráficos, foi obtido respectivamente K igual a 0,26, K maior que 0,26 e K menor que 0,26. Com relação ao tipo de curtose, pode-se dizer que o primeiro gráfico apresenta uma curva. Bom, meus amigos, vamos lá. Dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 88 é a letra D. Pessoal, mas eu gostaria muito mesmo que vocês fizessem o seguinte. Eu gostaria que, se possível, vocês grifassem isso aqui, tá? Eu achei muito interessante essa definição. Porque foi um resumo, inclusive, da aula. Ele não só deu a definição, como ele deu até a fórmula, tá? Então, eu gostei por conta disso. Mas tudo bem que vocês sabendo a fórmula, vocês não iam conseguir resolver o exercício, porque ficou incompleto, tá? O que vai completar as informações é o seguinte, pessoal. Nós sabemos que o K padrão, ele é igual a quanto? Ele é igual a 0,263. Ele até arredondou aqui, tá? Ele só deixou 0,26. E pessoal, e quando a gente calcula, faz todo esse cálculo aqui do coeficiente, nós vamos ter três situações, tá?
A primeira situação, pessoal, é o seguinte: o coeficiente ele pode ser menor, tá? Ele pode ser menor do que 0,26. Nesse caso, aqui nós estamos diante de uma situação o quê? Leptocútica. Mas também, pessoal, pode acontecer o seguinte, de a gente fazer esse cálculo e o índice dá aproximado, dá igualzinho, 0,26 ou 0,263. Nesse caso aqui, igual nós estamos diante de uma situação o quê? Mesocútica. E por fim, meus amigos, a gente pode ser que a gente faça o cálculo e o índice seja maior do que 0,263. Neste caso aqui, nós estamos diante de uma situação o quê? Lembra da ideia de prato? Então nós vamos colocar platicúrtica. Platicúrtica. Bom, daí então, pessoal, vamos ter que... Ah, só lembrando, tá? Só reforçando, é o seguinte, ó. Leptocúrtica, nós temos uma curva bem afiladinha, tá? Mesocúrtica, nós temos aquela curva normal, que a gente está conhecido, que a gente já conhece, e a platicúrtica, lembra o quê? Lembra a ideia de prato. Então é aquela curvinha bem achatada, tá? Bom, agora com base nisso, vamos verificar o que as alternativas, o que a sequência correta. Ele falou que é igual a 0,26. Bom, pessoal, se é igual a 0,26, nós estamos diante do quê? De uma situação mesocúrtica. Depois, pessoal, ele está falando que é maior do que 0,26. Se é maior, pessoal, nós estamos diante dessa situação aqui, platicúrtica. E por último, ele está falando o quê? Que o índice é menor do que 0,26. Pessoal, se é menor do que 0,26, nós estamos diante dessa situação aqui, ó, leptocúrtica. Logo, a sequência correta da questão número 8 é a letra D, mesocúrtica, platicúrtica e leptocúrtica. Bom, meus amigos, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não esquece de dar um like para ajudar a gente a fortalecer o canal, hein? Nos vemos na próxima aula. Até mais!